Boa noite! Hoje nós vamos falar sobre Covid e gestação. Ai, gente, acho que eu não coloquei minha... coloquei sim. Minha luz para carregar. E aí, quem aí morre de dúvidas sobre Covid e gestação? Carol, Annelise, todo mundo aí querendo saber tudo. Boa noite, Ideia. Vai ser assim, a gente fez a caixinha de perguntas, né? Vocês já responderam, vocês já fizeram algumas perguntas, mas vocês podem ir escrevendo aqui as perguntas para a doutora Amanda tirar as dúvidas, tá? Porque as dúvidas podem surgir ao longo da live e tal, e a doutora Amanda vai tirar todas as dúvidas que vocês querem saber sobre o Covid. Espera aí, então. Deixa eu ver se ela já chegou por aqui. Chegou. Covid e gestação. Tudo o que você precisa saber. Esse é o tema, Jussi Leite. Boa noite, Ronan. Muito bom ter você aqui, os papais da nossa mentoria. Deu certo? Olha, a Amanda, gente, para quem não conhece, é uma super médica aqui do Espírito Santo, mas ela não gosta de telas. Não gosto. Para convencer ela a fazer uma live é uma luta. Detesto. Ela é maravilhosa. Obrigada, Amanda. Aí, já estão te chamando, é perfeita, maravilhosa. É maravilhosa, gente. Falei com eles então que eu vou fazer as perguntinhas que já fizeram na caixinha de perguntas. E se eles quiserem ir mandando aqui, eu vou lendo para você tirar a dúvida, tá? Ok. Então, a primeira coisa é quais os riscos do Covid, né, na gestante, para pegar o Covid estando gestante? Então, boa noite, gente. Meu nome é Amanda, eu sou ginecologista obstetra. Eu brinco que tem mais ou menos um ano que a gente estuda Covid diariamente. Eu estava doida para estudar outras coisas, mas a gente não consegue. É uma doença realmente que muda cada dia e para a gente poder tentar ajudar um pouquinho quem está ao nosso redor, só estudando, aprendendo, desaprendendo, aprendendo, desaprendendo e aprendendo, desaprendendo. Então, vamos lá começar pelos riscos, né? Então, o Covid, como vocês todos sabem, é uma doença viral, né? Uma doença de transmissão altíssima, na verdade, é isso que deixa a gente tão refém do que o mundo está passando. Ela é transmitida de todas as formas do contato de gotículas, mãos, superfícies, beijos, abraços, às vezes roupa, né, onde você pode carregar o vírus. E ela é perigosa para todo mundo, na verdade. É uma doença que eu gosto sempre de dizer que a gente não tem que ter desespero, porque é uma doença de letalidade muito baixa. A gente tem que lembrar isso. De uma forma geral, e em grávidas também, é uma doença com uma letalidade inferior a 6%. Então, com isso, na verdade, a gente não precisa ter aquele desespero, diferente de ter cuidado. Cuidado, óbvio, ao extremo, mas desespero, não. Então, ela é uma doença de baixa letalidade. Então, por que o mundo parou com o Covid? Porque ela é uma doença de altíssima transmissibilidade, as outras todas você transmitia 1 para 1, ela você transmitia mais ou menos de 1 para 3, com essas novas variantes de 1 para 9, 1 para 10, já estão achando que 1 para 12, isso quer dizer que se eu entro numa sala positiva e tem 10 pessoas, eu contamino provavelmente as 10, né? E ela é uma doença que tem um curso muito arrastado, aonde muitas pessoas necessitam de uma internação com cuidado intensivo. Então, a nível de saúde pública, ela quebra o sistema, não tem como, né? Você não tem leito de UTI com uma velocidade de contaminação tão rápida. Se você tivesse um leito de UTI para pessoas de contaminação normais, ok, mas com essa velocidade ninguém aguenta. E a pessoa fica 21 e atualmente, às vezes, 28 dias internada. Então, quais são os riscos para a população geral? Pneumonia, na verdade,
riscos cerebrais, é uma doença que faz muitas tromboses, né? Tem risco renal da parte de rim e tem um risco futuro de sistema gastrointestinal, que é faltar sangue no intestino e tal. Qual é o risco na grávida? O mesmo, gente, é o mesmo. É o mesmo risco. A grávida, ela é um ser humano, ela é mulher, a gente acredita que na régua do Covid, na classificação de fator de risco, ser mulher nos ajuda, a gente tem menos gravidade, mas a gente é ser humano. Então, a gente tem esse risco de pegar a doença, da gente complicar com a doença. Qual é outro risco que é o que vocês têm pânico em falando estritamente em gestante? A transmissão transplacentária, né? Existe transmissão? Eu posso pegar o Covid e passar para o meu bebê? Posso. Isso já se sabe que é possível, porque já foi isolado o vírus, tanto na placenta, como no líquido amniótico, e como no bebê assim que nasceu, sem ter contaminação depois. Mas é baixa. Não se sabe muito o percentual, mas é em torno de 2% a transmissibilidade. Lembra que tudo que a gente falar aqui pode mudar semana que vem. Então, isso que eu estou falando para vocês é do compilado de sexta-feira, que a gente tem esse compilado de artigos durante a semana. Na sexta-feira tem uma revisão, então isso é de sexta-feira. Então, assim, a chance é pequena. E não se sabe ainda se isso pode causar má formação no feto. Por que a gente não sabe? Os fetos que nasceram, na verdade, não tiveram má formação. Mas cerebral, gente, a gente tem que acompanhar o bebê até uma determinada idade, para ver se ele vai ter alguma sequela. Então, não tem como a gente afirmar que é tranquilo essa questão da transmissão. Então, ela existe sem desespero. Ela é baixa, na verdade, mas ela existe. E a chance de causar alguma coisa com o feto ainda é indeterminada. Sim, perguntaram aqui o risco. É risco habitual ou é grupo de risco? Então, no mundo, a gestante não foi classificada como grupo de alto risco. No Brasil, sim, ela é classificada como grupo de risco. Mas ela não é risco habitual, porque para a gente na gravidez existe uma diferença. Existe risco habitual, risco não habitual e alto risco. Então, alto risco só Brasil que classificou. O resto do mundo classificou como risco ou habitual ou não habitual. Certo. E tem algumas semanas, né, um trimestre que é pior para a gestante? Tem. Terceiro trimestre, certamente, sim. O terceiro trimestre é o trimestre mais perigoso para a gestante. Por que isso? Porque como a doença ela é basicamente pulmonar, a gente tem que lembrar que a doença ela tem 3 fases, só para vocês tentarem entender um pouquinho. Ela tem a fase da gripe, que é tipo a primeira semana, que é aquela fase que você tem uma gripezinha, um catarrinho, uma garganta, atualmente está dando muito sintoma de diarreia, essas variantes novas, a gargantinha arranhando e tal. Depois ela tem a segunda semana, que é a segunda fase dela, que é a fase inflamatória. Essa é a fase crítica da doença. E aí o trofismo, que é assim, o vírus geralmente ele gosta do pulmão. Então ele vai para o pulmão e faz uma tempestade inflamatória. O seu corpo inteiro é posto em xeque para poder combater o vírus. E depois tem a fase crônica, que são as fases de lesão de órgão-alvo, que aí é rim, tudo que a minoria chega lá, graças a Deus. Então, essa questão, na verdade, da segunda fase, que é pulmonar, a gestante no último trimestre, ela está com o pulmão menor. Ela tem, a barriga aperta, o pulmão dela é menor. E a grávida já tem um pulmão com uma membraninha onde a gente troca, que é mais grossa. Então, a grávida também já troca mais difícil o ar. Então, ela já trocando o ar e ainda tendo menos espaço pulmonar, ela tem chance de complicar muito mais. Materna, complicação materna. Tanto a da parte pulmonar, quanto da parte de trombose, que é o que vocês ouvem muito falar. A parte de trombose, ela é terceiro trimestre e puerpério, sendo mais acentuada no puerpério, uns 28 dias, certo? Perguntaram aí se pode causar parto prematuro. Pode, gente. Qualquer quadro infeccioso, infecção urinária, né, pneumonia, sinusite, qualquer infecção vaginal pode causar parto prematuro e Covid é uma infecção, então pode causar parto prematuro. E aí, já aproveitando que você falou sobre trombose, perguntaram sobre o dedímero. Se tem que fazer exames, tem que acompanhar, se tiver muita alteração tem que tirar o bebê. O que é esse dedímero, para quem não sabe? Vamos lá, dímero D ou dedímero é apenas um marcador inflamatório. Antes de ser trombótico, ele é inflamatório,
certo? Então, se a doença ela tem uma tempestade inflamatória, o dedímero aumenta. Lembrar que na grávida o dedímero aumenta no terceiro trimestre, ele chega a 3 vezes o valor habitual, que é até 500. Então, grávida até 1.500, o dedímero pode acontecer, independente de Covid, a vida inteira pode acontecer. O estudo de 15 dias atrás, ou 20 dias atrás, do Imperial College, do John Hopkins e da USP, do HC e do HU, eles não dão dando mais importância ao dímero D. Eles dosam, na verdade, né, mas eles não têm mais isso como um fator de pior prognóstico. Eu te confesso que, como até um mês atrás, isso, ou 2 meses atrás, isso era o que norteava a gente ainda está, o grosso da comunidade científica ainda está, assim, pisando em ovos, né, em relação ao dímero. Tipo, dímeros muito altos, a gente ainda não tem coragem de não anticoagular, né? Mas esse estudo foi um estudo com mais de 200 grávidas, que para a Covid é muita coisa, para qualquer outra doença não, mas para a Covid é muita coisa, 200. Então, esse estudo mostra que o desfecho ruim para o bebê, vamos lá, para o bebê, não teria a ver com o dímero alto, teria a ver com a gasometria, que é um outro exame que se colhe para poder ver quanto de oxigenação que você está tendo na fase aguda. Então, esse seria hoje, segundo o Imperial College, o John Hopkins e o HC e o HU de São Paulo, seria hoje o marcador para você saber se você precisa, se vai ter um desfecho ruim, se você precisa interromper, na verdade, isso, essa doença nessa fase aguda para salvar o bebê. Então, o dímero talvez tenha um risco maior de trombose materna, mas não placentária como a gente achava. Todas as placentas que foram estudadas, e o Brasil é um país que estuda placenta demais, viram como é que eu vou explicar para vocês? O que acharam na placenta, a gente chama substrato anatomopatológico. O que acharam na placenta foi fibrina, depósito fibrinoide, que teria a ver com baixa oxigenação, né? E aí, então, teria a ver mais para esse via para o bebê não ficar bem. Então, a princípio, não seria a trombose placentária que teria o decesso fetal, que é o que vocês todas têm medo. A gente, mãe é um bicho besta, né? A gente tem mais medo de ter perda do bebê do que perda da gente mesmo, né? Então, mas a mãe, a gente ainda tem algum caso a caso, cada um vai discutir com o seu médico, hoje, mas a maioria ainda dos obstetras estão anticoagulando em valores de dímero D muito alto, mas não se usa mais o dímero D para acompanhamento, segundo esse trabalho de 15 dias atrás. Ótimo, ótimo. A gente vai entrar na vacina, calma. Vamos fazer aqui a uma vacina ordem tá bombando. cronológica de pensamento. Existe tratamento precoce para as grávidas? Não, gente, olha, por favor, assim, eu sei que isso é uma caixa de dar em doido, quase um TNT, mas assim, eu não consigo não me posicionar pela ciência. Não existe tratamento precoce nem para grávida, nem para sem ser grávida, nada. Assim, a gente não tem como acreditar que só o Brasil sabe isso e o mundo inteiro fala contra. Não tem como, gente. Nossa produção científica é 1/10 do resto do mundo. Ninguém no mundo faz tratamento precoce. E lembre-se, tratamento precoce pode piorar a doença. Algum tipo de tratamento precoce já está comprovado isso. Você baixa demais sua imunidade, que aí sim, o exame para você ter mais tranquilidade em relação à grávida, se ela vai evoluir bem ou não, é um hemograma para você ver o linfócito dela, na verdade, e um PCR para você ver se ele está subindo ou não, porque o resto tudo altera um pouquinho. E assim, podem, se você usa um tratamento precoce, dependendo do tratamento precoce que você usa, pode piorar a sua defesa. Então, esquece, por favor, gente. Já é uma doença difícil demais, a gente já estuda demais da conta, para ainda por cima a gente ver. Esse mês de março, eles fizeram um levantamento nos hospitais. Todas as gestantes internadas tinham usado antibiótico precoce, corticoide precoce. Então, assim, não, por favor, não existe. Ciência é ciência, vamos respeitar. E, assim, não só em gestantes, né? Não só em gestantes, em todo mundo, sabe? Não é porque, pode até ser que daqui a um ano todo mundo descubra que o tratamento precoce em medicina é uma verdade transitória, que o tratamento precoce tem algum valor, mas hoje já está comprovado que não. Tá certo. E qual é a recomendação nesse momento de pandemia que nós estamos passando? As gestantes devem ficar em casa, podem sair só para consulta, ultrassom, ou podem fazer exercícios, podem visitar amigos? Qual a recomendação? Então, vamos lá.
nesse momento que a gente está em, que é o que vocês estão ouvindo falar de risco extremo, o que que é risco extremo, gente? É não tem buraco no hospital para botar ninguém. Então, não tem buraco, não é para te botar com Covid, não tem buraco para te botar se você quiser, né, ter uma cólica renal, se você tiver um pé quebrado, se você precisar fazer qualquer coisa. Então, nesse momento, na verdade, é ficar em casa. Esse momento é sair apenas para o estritamente necessário. Pra vocês terem uma ideia, no meu consultório, as consultas que tem, aquela de 16 semanas, que a primeirinha, eu tento não, inclusive, que não vá, se a mãe não está muito ansiosa, porque Covid não é assim, mas eu tô vendo eles toda semana, então eu vou para reunir em casa. Não. Covid é diminuir exposição. O que é diminuir exposição? Saia uma vez por semana de casa, se você puder. Se puder, não saia nenhuma. Tá certo? Então, assim, no dia que você sair, você sai uma vez, pode passar em um lugar e em outro. Agora, sair e voltar todo dia, né? Mesmo que você vá para o mesmo lugar, é uma exposição maior. Os países que já estão muito melhores que a gente, eles conseguem ter educação, que é uma coisa que nos falta, infelizmente, eles conseguem manter 2 vezes por semana exercício físico, que é uma coisa que é plausível de fazer, como a gente já fez há pouco tempo atrás. Mas, assim, agora, nesse momento que não tem vaga, não se iludam. 90% de ocupação de UTI é igual a 100%. Porque esses 10% é o leito que está higienizando, está desinfectando, é o que faleceu, é o que teve alta. Então, não, esse momento é casa. Tá certo. Uma gestante tem que fazer cesárea só porque ela está positiva? Não, em hipótese alguma. Inclusive, sim, você não trabalha e não pode ficar em casa, grávida, vamos só pegar esse gancho. Grávida, a recomendação, quem pode é fazer home office, tá? Inclusive já foi aprovado no Senado, provavelmente vai virar lei mesmo, mas por enquanto toda a orientação é que seja de home office. A gente lauda a gestante desde o primeiro trimestre. Se você é profissional liberal e não pode, tem que se sustentar, vai com os cuidados, vai tranquila, tome todos os seus cuidados, eu sei, entendo que você tem que ir. Então, mas quem pode, ficar em casa. Vamos lá, me perdi. Fala de novo aí, Thaís. Se só porque a mulher tem o Covid positivo, precisa fazer uma cesárea? Não, inclusive, esse mesmo estudo das 200 pacientes do Imperial College deixa bem claro que não se interrompe a gravidez na vigência do quadro agudo. Isso é o pior prognóstico materno, não tenha dúvida. Então, a USP fez um trabalho no HC, porque a USP tem o HC e o HU. O HU ele é mais light, né? E o HC é mais paciente grave. Que eles entubavam as pacientes, pronavam, que é virar de barriga para baixo. Lá tem macas já para pronar, e se não tiver maca, a gente consegue pronar com travesseiro, igual a gente pronou no trabalho de parto, na verdade. E você melhora, sai, continua a gravidez e vai ganhar lá na frente. Então, assim, fazer o parto na fase aguda não é o mais indicado. Isso, o mundo inteiro deixa claro isso. Agora, caso você tenha um sofrimento fetal ou a mãe tem uma indicação absoluta de interrupção da gestação, não, se for um sofrimento fetal, na verdade, tem que ser por cesariana. Se não for um sofrimento fetal por uma indicação materna, a via de parto é obstétrica. A via de parto não é obrigatoriamente cesariana, muito pelo contrário. A cesariana vai te mexer com mais movimentação pulmonar, com vasoplegia por causa da anestesia, e aí com isso você pode piorar o seu quadro. Vamos entrar na vacina, não, que tá todo mundo louco para saber da vacina. Gestante, então, pode vacinar? Então, olha só, vamos entender o que é a questão. Hoje, os produtores, os fabricantes da vacina deixam claro que a vacina não está liberada para gestante. Mas, gente, não é que ela não está liberada porque ela faça mal. É porque não teve teste. A vacina não foi testada em gestante. Então, todo público que não é testado, igual criança, também não foi liberado ainda, porque não foi testado. Então, todo grupo que não foi testado, eles não podem. O laboratório, ele é o responsável. Você acha que ele vai botar lá, liberado para gestante, sem teste? Óbvio que não, porque se uma gestante tomar e tiver qualquer efeito colateral, ou qualquer outra coisa que possa nem ser da vacina, na verdade, vai processar o laboratório. Então, esquece isso. Então, assim, não está liberado para gestante. Qual é a posição mundial da COG, né, que é a Associação do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, que o nosso Ministério da Saúde está indo junto? A posição é encorajar as pacientes que compõem um grupo de risco a vacinar. Então, o que é isso, por exemplo, hoje? Profissional de saúde, que é o que está vacinando agora, né? Profissional de saúde, na verdade, e
gestante idosa a gente não tem, né, gente? Então, seria só profissional de saúde. E mês que vem, se conseguir voltar a produzir uma quantidade maior de vacina, na verdade, talvez comecem as com comorbidades associadas, mas que está um balaio de gato, que ninguém sabe quais são as comorbidades. Aparentemente vai ser obesidade pré-gestacional, né, diabetes pré-gestacional, hipertensão pré-gestacional, na verdade, e pneumopata ou nefropata, que é doenças de pulmão e de rim. Agora, se você perguntar a minha opinião, né, eu vou concordar com a Sociedade Mundial de Infectologia. Eu acho que daqui a pouco a vacina vai ser liberada, porque numa pandemia, você acaba que você tem que, na verdade, pesar. O que é mais arriscado, a doença ou a vacina? Provavelmente a vacina. Vamos lembrar, Estados Unidos está vacinando grávida, Reino Unido está vacinando grávida. Agora, abra-se um parênteses. Eles têm RNA, vacina de RNA mensageiro, que nós não temos ainda. Nós só temos 2 tipos de vacina, de adenovírus, que é a AstraZeneca, e de vírus vivo inativo, que é a Coronavac, que é a Sinovac. Tem um trabalho com grávida, com 16 mil gestantes, que a AstraZeneca está fazendo, mas que não fechou ainda para dizer se é segura ou não é segura. Provavelmente todas as vacinas vão ser seguras, mas hoje, na verdade, isso não existe ainda. Então, vocês ouviram que o Ministério da Saúde está mandando vacinar, e na verdade ele está encorajando, porque nós estamos num momento muito difícil, gente. Então, a nossa opção é a vacina, você não tenha dúvida disso, né? Então, assim, ele encoraja, mas você tem que discutir caso a caso, a paciente tem que se sentir segura em tomar, na verdade, se ela não quiser tomar, você não tem direito de obrigar, até porque a gente não tem respaldo ainda, tá certo? Então, não. Quando tomar a vacina, na minha opinião, se a gestante se sentir segura, em qualquer fase da gravidez. Agora, no Brasil, a gente não tem a Pfizer. Nós vamos ter umas dosezinhas da Pfizer, que nós estamos tentando fazer uma campanha aí, né, nas associações de ginecologia, para poder deixar para grávida. Mas é a que todo mundo quer, né? Então, porque é que o Reino Unido e os Estados Unidos vacinou grávida e não tiveram ainda nenhum efeito colateral lá. Mas a gente também não sabe, gente, para poder vacinar agora. E daqui a 2 anos sair um menino que vai ter alguma coisa, vai relacionar a vacina, porque gravidez é assim, né? Tudo que você não acha está relacionado à gravidez. Então, por isso que a gente tem que ter cautela, certo? Mas se você é uma gestante de risco, você tem que ser encorajada a tomar. Agora, se você não quiser, a gente respeita e não toma. Na lactante é a mesma coisa. A lactante é a mesma coisa. Não é que a Pfizer é a mais indicada, tem uma pergunta aí. A Pfizer é a que está sendo vacinada e é a que, teoricamente, teria, como ela é de RNA mensageiro, teria uma tecnologia um pouco melhor. Eu acho que todas vão ser seguras. Porque a Coronavac é vírus vivo inativo, que aí a gente já usa a vacina da gripe. Né? Então, mas hoje não existe liberação ainda de estudo científico. Essa é a postura mundial. Teve uma pergunta aqui, mas acho que você já respondeu, né? Sobre os efeitos colaterais. Você já sabe se tem para gestante, né? Se tem algum efeito colateral na gestante. Os efeitos colaterais são de gestante iguais de não gestante. Você pode ter uma febrinha, pode ter dor local, pode ter um pouco de dor de cabeça, simulando como se fosse uma gripe. A gente não pode falar mais gripezinha, né? Pelo amor de Deus, mas simulando uma gripe não muito intensa, vamos dizer assim. Certo? Perguntaram aqui quais os sintomas do Covid na gestante. São iguais para não gestante? Ou tem alguma diferença? Não, iguais para não gestantes, na verdade, totalmente iguais, assim, só que ele é muito variado, né? Então, ele tem a parte gastrointestinal, ele tem a parte respiratória, ele tem paciente que tem só dor de cabeça, tem paciente que tem só anosmia, que é aquela perda do cheiro. A angústia da gente com Covid é porque, na minha opinião, aí não estou te dizendo nada de trabalho científico, na minha opinião, em termos de tudo que eu li, o Covid tem muita relação com carga viral. Se você pega uma carga viral alta, dificilmente você não complica. Então, assim, como eu brinco e falo, é uma roleta russa o que você vai pegar, né? Então, assim, tente não pegar, é o melhor, não tem dúvida, né? Então, a inglesa não tá dando coágulo, gente, vamos lá. A vacina da AstraZeneca foi vacinada, a faixa etária que tá vacinando é idoso. Idoso já tem mais facilidade de trombose, na verdade. Então, a trombose foi em menos de 1,5%, gente. Isso é efeito colateral de qualquer coisa. Agora, a AstraZeneca, a obstetra não indicou, então fica com a sua indicação da sua obstetra, na verdade. Eu também, particularmente, prefiro a Sinovac do que a AstraZeneca para gestante por causa da tecnologia
tecnologia, que uma é adenovírus, que é a AstraZeneca, e a outra é vírus inativo. Mas eu não tenho certeza disso, no mundo não tem certeza disso. E lactante é a mesma coisa. A gente tem maior flexibilidade para lactante, porque o bebê já saiu da barriga, né? Mas a excreção do anticorpo pelo leite já foi comprovado. Tanto que a felicidade de vocês, que saiu também na CNN, né? Que os nenéns podem nascer imunizados, já tem essa comprovação. É baixa, não é altíssima, a excreção láctea. Já fizeram, inclusive, cultura do leite e realmente você tem tanto excreção do vírus quanto do anticorpo. Mas ainda não é abundante. Uma hora vai ser, se Deus quiser. Outra pergunta é sobre puerpério. Quais os riscos de pegar o Covid no puerpério? E ainda perguntaram sobre as visitas, né? Liberar visitas, não liberar? Não, gente, não. Vamos lá. Pegar Covid no puerpério, para mim, tem duas coisas. Uma que é extremamente chato, porque, assim, você tem um medo danado de passar aquilo para o seu filho, mas você tem muito medo, sabe? Então, você imagina que você tá com o bebê no seu colo, aí você tem que tomar banho a cada amamentação, ou então você pega aquela camisola e corta o bico, você tem que ficar de máscara, você não pode dar nem um cheirinho no seu bebê, lavar a mão o tempo inteiro. Então, assim, é chato demais, você isola de todo mundo, aí você perde a ajuda de todo mundo. Então, assim, é muito, muito transtorno, tá certo? O puerpério já é uma fase que eu brinco e falo que é um teste de sanidade mental, ainda mais com Covid sozinha, né? Então, não é uma coisa agradável. E em relação a risco, o maior risco no puerpério é trombose. Os outros riscos todos você tem, o risco pulmonar, o risco renal, todos se você fizer uma doença grave. Mas o maior risco é trombose. Visita? Não, gente. Pelo amor de Deus, não tem que fazer visita, assim. Eu sei que, assim, tudo que grávida quer, na verdade, é expor a barriga, né? As grávidas falam, poxa, eu esperei tanto tempo para engravidar e não estou mostrando minha barriga, ninguém vem me ver e tal. Mas, assim, não é momento para isso, gente. É momento para você cuidar de você e dos seus. Então, seu filho é o bem maior da sua vida. Então, vai ter tempo para conhecer, sabe? Vai ter tempo para conhecer. Exatamente. Nada de visita. Maravilhoso. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Sim, sobre amamentar. Então, a gestante pode amamentar. Pode amamentar. Pode amamentar mesmo positivo. Pode. Existe tem uma discordância também, gente, de conduta na hora do parto, se você está positiva. Então, se você está positiva, existem alguns trabalhos que mostram que você deve se lavar, dar banho no bebê e depois voltar, não fazer aquele pele a pele imediato. Né? E tem serviços que mantêm fazendo pele a pele imediato sem maior contágio do bebê. Então, isso ainda está meio que discutido. Mas o bebê fica no quarto com você, o berço uma distância de 1,5 metros, e você tomando esses cuidados, mas não se afasta a mãe de bebê. Não se proíbe a amamentação. Você só tem que lembrar que tem excreção viral também no vírus, não é só de anticorpos. Né? Então, o anticorpo, que é tudo que a gente quer, existe, mas o vírus, infelizmente, também tem excreção. É baixa, mas tem excreção. Perguntaram aqui, quem já teve Covid, faz diferença tomar a vacina estando gestante? Sim, faz diferença. Mesmo quem já teve Covid, se for do grupo de risco, deve tomar as vacinas, tá? A vacina, qual que sobrar para ela, ou qual que tiver, mas deve tomar, a meu ver, gestante, conversando com o seu médico, tá, gente? Ninguém vai tomar vacina porque disse que eu falei na live que eu sou favorável, não, pelo amor de Deus. Cada médico é um médico, até porque a responsabilidade, você não vacina. Para você ter uma ideia, como não está totalmente liberado, você tem que ter prescrição do seu obstetra, senão eles não vacinam. Tá? Então, assim, você tem que discutir caso a caso com o seu médico para poder ver se você consegue, né, chegar a essa tranquilidade. Eu tenho muita grávida médica. Eu tenho grávida médica que não quer vacinar, que conseguiu parar de trabalhar, está em casa, a exposição é mínima, como não tem ainda liberação total, não vai vacinar. E eu tenho grávida que não pode sair do hospital e que vai vacinar, que vacina. Exatamente. Até tá assistindo a gente aqui. Então, aí me perguntaram quem teve Covid se pega com facilidade. Ninguém sabe, gente. Existe um exame que eu já sei que já rodou aí no Instagram, porque essa vida de Instagram não é minha, mas os pacientes vão contando, sabe?
Existe um exame, mas a gente tem que entender desse exame. Esse exame se chama anticorpo neutralizante, porque para você, quando vocês fazem o PCR do Covid, depois vocês ficam doidos para ter um IgG positivo. Esquece o IgG, gente. O IgG, mesmo que seja positivo, ele vai cair. O tempo dele ficar alto é muito baixo. E IgG é a imunidade do sangue, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Ele tem a imunidade da célula. A imunidade da célula a gente ainda não conseguiu chegar lá. Agora a gente tem um exame que chama anticorpo neutralizante. Esse exame foi criado, não é para quem teve Covid. A gente, às vezes, alarga um pouco isso para dar uma tranquilidade, porque, olha, eu sou do time que eu não apavoro grávida. Eu mando áudio para minhas grávidas, faço tipo uns áudios maravilhosos, gente. Eu sinto falta, eu falo, Amanda, você vai mandar áudio nessa semana? Eu falo que a tia paciente fala que é tipo um podcast. E eu, como eu não preciso aparecer, eu já gosto mais, sabe? E aí eu falo, brinco sempre com elas que eu vou sempre trazer coisas positivas e negativas, mas assim, o nosso papel não é desesperar vocês. O meu papel é estudar a ponto de não desesperar vocês, certo? Então, assim, não desesperem, né? Não desesperem. Mas a importância da vacinação, quando você é orientada pelo seu médico, ela deve existir, mesmo se você já teve Covid. Esse exame foi criado para testar anticorpo pós-vacinação. Isso era para ver a eficácia da vacina. Certo? Então, algumas pessoas fazem com a doença, mas ele é para ver a eficácia da vacina. Ele vai tantos por cento. Então, se você tem tantos por cento dele, você tem um percentual, né, de proteção até o que se sabe hoje, na verdade. Você tem uma proteção, pelo menos momentânea, acredita-se que em torno de 9 meses a 12 meses. Aqui, a menina me perguntou, como que está o protocolo para ter bebê em Vitória? E como que é o parto, né, estando positiva? Então, positiva, existem os hospitais que aceitam gestantes Covid positiva. Aqui em Vitória, em relação à rede privada, né? Rede pública, eu não sei, não faço SUS já há algum tempo, gente. Mas em relação à rede privada, Meridional Serra, antigo metropolitano, na verdade, e Vitória Parte, tá? Vitória Parte e o Meridional Serra tem o fluxo todinho para Covid. E nasce-se de indicação obstétrica, na verdade, se tiver necessidade, fica na UTI e aí vai transcorrendo a doença de forma como ela é. Mas também não se assustem. Hoje eu até postei uma coisa em relação a isso, dessa coisa de que a televisão vai falando, né? Tá muita gente, tá muita grávida, muita grávida, muita grávida, muita grávida, contaminando. Tá contaminando todo mundo. Se você tem 400 mil contaminados, gente, tantos por cento vai ser mais do que se eu tenho 100 mil contaminados, né? Isso é só a gente raciocinar. Alguém perguntou o intervalo da influenza para Coronavac, pelo menos 14 dias, de 14 dias a um mês, na verdade. E o intervalo para dosar o neutralizante, pelo menos 20 dias após a segunda dose. Quanto tempo após o parto é mais seguro tomar a vacina? Ela é da área não da se saúde. tem isso. Não se tem isso, é definido. Para lactante, é a mesma orientação, na verdade, de gestante. Ainda não foi testada. Então, você converse com a sua paciente, por enquanto. Não adianta também, gente, se vocês não são do grupo de risco, não adianta vocês quererem vacinar, porque não vai ter vacina. Vai chegar para vocês na faixa etária, que vai ser lá no final. Então, assim, na verdade, a orientação é a mesma. Não tem ainda liberação formal, mas a gente deve encorajar as pacientes, tanto gestantes quanto lactantes do grupo de risco, a serem vacinadas. Alguém falou, por favor, me responde. Eu não vi. Eu não sei ficar lendo e falando, tá, gente? Então, se eu me perder, eu falo, pergunta de novo, que ela Thaís quer saber se já teve Covid, quanto tempo você fica imune, né? Mas aí você explicou que, na verdade, não se sabe. Há os que acham que fica imune para sempre pela imunidade celular. O que eu consigo falar para vocês é o seguinte: não existe essa reinfecção como vocês estão achando que existe. Não existe. Tem um site oficial de reinfecção. Já vou falar de anestesia e Covid. Tem um site oficial de reinfecção sobre Covid. A incidência real é 2 a 3%. Por que isso que eu vou explicar para vocês? Para você saber se você tem reinfectado, você tem que ter sequenciamento do vírus da primeira infecção, que quase ninguém fazia, porque Vitória não tem, pra você ter uma ideia, até hoje. E a gente não fazia isso lá atrás. Então vamos botar, você teve Covid, tipo eu tive Covid em julho, eu tenho só um PCR positivo. Se eu tivesse feito meu sequenciamento lá, e agora eu positivasse de novo, com o mesmo sequenciamento viral, eu falo que eu tenho reinfecção. Então, como a gente não tem isso, na verdade, a gente não vai
sabia. Então, as pessoas acabam... Esses dias eu tive uma paciente que ela teve Covid em novembro, o marido não teve. Aí, o marido teve Covid agora. E aí, ela chegou lá no consultório com um PCR positivo de Covid, achando que ela estava com Covid. Eu falei, você não está com Covid. Isso é carga viral. É assim, você tem algumas pacientes têm uma excreção prolongada da carga viral. Então, você fica com partícula viral no seu nariz e na sua orofaringe. Você pode manter o PCR positivo até 6 meses. Até porque aqui a gente não está fazendo CT. CT é a replicação do vírus. Então, assim, você não está fazendo. Se vocês olharem o exame, é PCR-CT ou PCR-RT. Né? Então, é a mesma coisa. Então, assim, a gente não faz isso aqui. Então, calma. Não se desespere. Eu não gosto de falar isso não, porque quando a gente fala não se desespere, não tem muita infecção, as grávidas vão pra rua. Eu não gosto de grávida na rua não, tá? Eu gosto de grávida trancada na caixinha no último trimestre, então total. Mas assim, não existe essa reinfecção. Não espalhem o desespero. Gente, a vida já tá difícil demais pra gente espalhar o desespero. Não façam isso, tá? Graças a Deus, tem mais de 80 gestantes e puérperas catalogadas de Covid sem complicação, graças a Deus. Assim, eu tive que usar inoxaparina em umas ou outras, mas nada. Perguntaram da anestesia. Se você não está usando anticoagulante, anestesia definida pelo anestesista e pelo obstetra. Se você está usando anticoagulante, se você teve algum risco de coagulação e você está usando anticoagulante, na verdade, não pode fazer bloqueio até 12 horas de que você usou. Essa excreção tardia do vírus não é infectante, gente. Isso é uma das poucas coisas que a gente já sabe de Covid, tá? Teoricamente, depois de 14 dias ou depois de 10 dias com 3 sem sintomas, você não infecta mais aqui. Pode infectar nas fezes até 1 mês, tá? Amanda, estão perguntando onde que você atende, que querem você. Todo mundo quer marcar uma consulta. Yeah. Olha, gente, das caixinhas de pergunta, das caixinhas que eu li aqui na interrogação, nós já respondemos todas. Se vocês querem perguntar mais alguma coisa, manda na caixinha de interrogação que fica mais fácil pra gente achar, tá? Alguma coisa que eu não te perguntei que você acha válido falar aqui, Amanda? Então, eu acho válido falar, porque esse fim de semana foi muito para a mídia também, essa questão de você não engravidar nesse momento. E aí eu acho que é uma coisa que a gente precisa entender, gente. Olha só, como que você diz para uma paciente que tem 38 anos, que está tentando e que conseguiu agora, né, vamos dizer assim, guardar o embrião para transferir, que ela não vai engravidar agora. Não é assim. Não é assim. Então, assim, é claro que se você tiver menos de 30 anos, eu acho que assim, você está super apta a esperar. Eu não acho que vale a pena você engravidar, até porque vai ser uma gravidez com angústia para você, né? Então, assim, não é nem só pelo risco, é a angústia. A gravidez é um momento de felicidade extrema e agora vocês estão passando um misto de tudo junto. Então, assim, se você tem tempo do ponto de vista idade e qualidade ovocitária, que é um exame que você pode pedir ao seu médico para fazer, para saber como estão os seus óvulos e tal, aguarde. Agora, se você não tem tempo, gente, não adianta, porque assim, as respostas que vocês querem, na verdade, que é, eu não vou fazer nenhuma má formação no meu bebê, eu não vou fazer o meu bebê morrer, eu não vou morrer de Covid, isso a gente provavelmente não vai ter por agora. Quando a gente tiver uma cobertura vacinal acima de 65%, a gente vai ter uma vida mais tranquila. Isso, na minha opinião, não vem antes do final desse ano. E agora, pra vocês terem uma ideia, ontem a AstraZeneca já publicou que ela já está fazendo, na verdade, uma vacina para variante. Então, provavelmente, nós vamos ter que ficar tipo gripe, vacinando todo ano. Tem muita chance disso. Com o mundo querendo uma vacina, a produção tem que ser absurdo. Né? Então, assim, para todo mundo. Ainda tem a grande potência que compra, eu brinco e falo que eu quero só as AstraZeneca dos americanos, mas que compra horrores e a gente não tem dinheiro, ou não tem, né, coordenação, não entrando em política. Então, assim, a gente vai ter ainda um tempo. Uma outra coisa que a gente está com Espírito Santo, 13% de vacinação de primeira dose, tá? E nem 8% de vacinação completa. Uma outra coisa que eu queria explicar, Thaís, também é essa questão de nova cepa. Sai muito vídeo apavorando vocês da P1, a P1, a P1, a P1. Vamos lá. O que é a P1, que é a variante do Amazonas, de Manaus, né, como vocês queiram chamar? Na verdade, tem várias variantes. Não se iludam com isso. Vocês estão vendo uma ou outra porque são as mais frequentes, mas tem várias, na verdade.
essa variante especificamente, a sul-africana é mais complicada, né? A gente não sabe muita coisa. A do Reino Unido parece que ela realmente tem uma gravidade maior. E a do Manaus, que é a nossa, vamos dizer assim, ela é mais lenta e ela contamina mais. Então é por isso que nós estamos nesse caos. Porque ela contamina muito mais rápido do que, e muito mais gente do que a outra, e ela demora mais. Então, o curso da doença, o curso de internação é maior, tá certo? Então, por isso que nós estamos nesse desespero. Mas, a princípio, que era isso que eu queria chegar nessa pergunta, a reinfecção é maior pela variante? Então, o que os estudiosos acham até hoje, parece que quando você tem uma imunidade forte, a sua imunidade é contra a proteína spike. Então, vocês imaginam aquele negocinho japonês que chama um conezinho? O IgG é o salmão de dentro e a proteína spike é o de fora. Então, o anticorpo seria contra a proteína spike. Então, assim, teoricamente, você tem que ter muita mutação nela para a vacina não pegá-la. Então, de forma geral, na grande maioria das variantes, provavelmente a vacina é eficaz. A gente vai saber com o tempo, mas provavelmente é eficaz, porque o resto do mundo está conseguindo se equilibrar. Então, provavelmente ela é eficaz. Teve uma pergunta perguntando se tem previsão para acabar o coronavírus. Gente, acabar não vai acabar, né? Na verdade, a gente não acabou gripe, a gente não acabou rubéola, a gente não acabou nada. Não vai acabar. A gente vai conseguir imunização para eles, na verdade, né? Então, não. Acabar, quem dera. Voltar a uma vida mais ou menos normal, na minha opinião, acho que talvez 2022. Acho que esse ano. Mas eu volto a dizer, que é o que eu falo muito nos meus áudios. Se a gente tiver vacina, a gente vai vacinar desesperadoramente. Eu sou mega otimista em relação a isso, porque a gente vacina como ninguém. Pra você ter uma ideia, fora do Brasil, você precisa montar centros de vacinação. No Brasil, em qualquer postinho de saúde, a gente tem sala de vacina. Então, se a gente conseguir produzir vacina ou comprar vacina, a gente vai deslanchar. Então, pode ser que se a gente conseguir, né, a gente chegue perto de Israel, que tem 80% da população vacinada, que é o sonho de consumo, mas tem uma população menor que a gente também. Então, eu acho que a gente vacina rápido, mas a gente precisa de conseguir vacina, não tenha dúvida. E alguém está falando aí que pena que eu não sou gestante, não sou grupo de risco. Gente, eles estão querendo botar gestante para entrar no calendário de vacinação. Não tenho dúvida, na verdade, disso, que já está todo mundo se mobilizando para isso. Né? Porque gestante é uma coisa que chama muito, tem muito apelo, mas ainda não é. Então, o que eu estou falando com vocês é o que a gente tem de notícia científica até agora. Sim. Em relação à tosse, né? Uma gestante está com Covid, tossindo muito. Se tem alguma questão, se prejudica o bebê. Bom, os parâmetros de gravidade ou de maior incidência de transmissão transplacentária, que se sabe até hoje, é febre alta e tosse persistente. Então, essa paciente provavelmente tem uma carguinha viral um pouco maior, com isso ela roda mais. Então, aí roda no sangue, aí para o vírus chegar na placenta, tem que sair do pulmão, ficar no seu sangue, sair do sangue para a placenta, da placenta para o bebê. Então, assim, se for uma tosse intensa, converse com o seu médico. Tem medicação para melhorar a tosse, tá? Mas é um caso a ser vigiado um pouquinho mais, tem que fazer... Todas as gestantes que tem Covid, a gente faz uma bateria de exame para a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade. Se tiver muito tranquilo, a gente faz só no 7º dia e no 10º. Se tiver mais apertado, a gente faz no 4º, no 7º e no 10º. E os recém-nascidos, quando pegam Covid, tem agravado? Não, a grande maioria dos recém-nascidos, inclusive de crianças, porque também foi um outro apelo que muita criança agora está internada, mas também é a mesma coisa de grávida. O valor estatístico não mudou, só o absoluto. E os recém-nascidos, a evolução, na grande maioria dos casos, é muito benigna, muito benigna. A transmissibilidade é baixa e a evolução é muito benigna. Então, eu costumo fazer um comparativo com como eu sou velha, eu vivi o H1N1, entendeu? Então, assim, eu no H1N1, eu acho que eu tinha um desespero, não a nível de saúde pública, claro que não, porque nada se compara ao Covid, mas em grávida, olha, o que eu vi em H1N1, ainda não cheguei perto de ver no Covid, não. Eu estou agradecendo, graças a Deus, todos os dias. Bem, tem perguntas aqui muito de consulta médica, né? Qual remédio tomar, se a minha médica não quer me dar vacina, se eu devo trocar. Eu acho que a gente não deve entrar aqui na live falando sobre isso.
Agora tem uma pergunta aqui que eu não consegui terminar de ler porque ele cortou. Rafa Santuzzi, se você estiver aqui, faz a pergunta fora da caixinha, porque cortou e eu não entendi. Não chegou na pergunta, na verdade. Ela contou uma história e não chegou. Olha, vitamina D é importante para o que eu vejo. Não, gente, não. Vitamina D pode ser importante para muitas coisas, mas não existe nada que você use para poder... É vírus, gente, é vírus. Não tem jeito. É vírus. Então, nem vitamina Mãe, D, deixa nem o filho zinco, em nem nada. casa. Mãe, segunda gestação, deixa o filho em casa e manda pra escola. Uau! Nossa, manda para a escola. A minha resposta é manda para a escola. É. Então, o que que olha? Vamos lá, gente. É uma outra coisa também que parece já ser uma verdade. Parece que a criança transmite pouco. Então, a transmissibilidade via criança é muito pequena. Então, na verdade, assim, manda para a escola e eu sempre falo, evite você o contato com as professoras. Tá certo? Evite você, porque é adulto para adulto, tá? Então, como é adulto para adulto, você deixa a criança na escola, a criança vai ter todos os cuidados, as escolas estão super bem preparadas, tá certo? A criança precisa socializar, gente. Tem criança que está tendo um pouquinho de atraso e, né, e um pouco daquelas coisas de não ir com ninguém. Então, e assim, eu acho que a escola tem que ser aberta. A escola não foi fechada na segunda onda em quase nenhum país do mundo, na verdade, com os cuidados, você levando e você, teoricamente, não tendo contato com o professor. Então, aquela coisa de ficar batendo papo na porta da escola, igual eu passava ali no meu caminho, eu passo ali numa escola, eu ia até falar o nome, olha como eu não sei nada disso, tá vendo? Então, assim, eu vi as mães batendo papo com a máscara no pescoço, gente, isso aí não existe, né? Agora, as escolas não estão abertas, né? Porque, teoricamente, os professores julgam que eles estão no grupo de risco e, como todos nós estamos no grupo de risco, né? E aí eles não iriam para a escola. Então, não adianta eu dizer para você deixe para a escola, que por enquanto não tem escola aberta, mas abrindo a escola, acho que dá para ir tranquilamente. A escola vai voltar amanhã, Amanda. Com fé em Deus. Então, aqui só para retornar. A Rafa, para terminar, na verdade, porque eu acho que a gente já respondeu todas as perguntas. Quais são os cuidados, então, que a gestante tem que ter para a gente deixar bem redondinho e fechado? Para prevenção. Todos iguais de não gestantes. Vamos lá. Uso de máscara obrigatório. Qual não existe máscara? mais questionar. Então, a máscara de pano, não. Tá certo? Se todo mundo conseguir comprar N95, gente, claro que eu quero N95 para todo mundo, mas não é fácil de comprar, né? Uma N95 da Kiveda mesmo, eu comprei esses dias por R$ 72 uma máscara, gente. Olha que loucura. Então, assim, se você conseguir comprar N95, use a N95. Mas mais do que o tipo da máscara, eu só tiraria de pano. A cirúrgica, a PFF2 e a N95, ok, certo? Agora, lembrar que a cirúrgica você tem que trocar a cada 2 horas, certo? Não, a KN não é a N95, são diferentes, mas a KN95 também pode ser. E todas essas outras, que é a PFF2, a KN95, a N95, no Brasil, como a gente não tem como comprar muito, elas viraram não descartáveis, mas aí me entendam. Primeiro, a máscara, deixa eu achar uma máscara aqui um segundo, é isso. A máscara, estou tão feliz de estar sem máscara. Essa é uma máscara cirúrgica, certo? De tripla proteção. Então, a máscara você bota. Você nunca vai tirar sua máscara assim. Isso não existe. Isso aqui é extremamente contaminado. Então, você vai tirar sua máscara aqui e aqui, sem encostar. E essa você vai jogar fora. Se isso aqui fosse uma N95, o que você poderia fazer? Isso é uma coisa que o mundo fez porque não tem máscara para comprar. Você teria que usar um de N95 e jogar fora. Então, o que você faz? Você pega uma caixa de papelão ou envelope pardo, coloca ela sem você encostar nessa parte da máscara, coloca ela na caixa e dá uns furinhos para arejar. E fica no máximo 14 dias, no máximo, tá? Na hora de botar, sempre assim, ok? Sem encostar, porque o povo fica assim, né? Aí não adianta de nada. Tá? Então, máscara o tempo inteiro. Ah, mas eu tô malhando, eu não consigo malhar de máscara. Então, não malha. Não tem jeito. Malha então, online, gente. Malha online, isso aí. Malha online, malha no Gesta Vida online. Porque assim, não dá para você ir. Sem máscara, não existe isso, né? Então, é máscara, lavar a mão,
lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão, 25 vezes lavar a mão. E a mão, ela lava até aqui, ó, até cotovelo, tá? Água e sabão, lava a mão. Ok? Que quando não dá para lavar a mão, passa álcool, né? Na mão e as mãos ficam tudo assim, calejenta de álcool. Passa álcool na mão. Mas peraí, lavar a mão é melhor que álcool? Falei isso com uma gestante esses dias. O que é melhor, álcool ou lavar a mão? Depende. Lavar a mão é melhor que álcool quando ela é bem lavada, não tem a menor dúvida disso. Agora, lavar a mão assim, não, né? Só na água, não, né? Ok? Então, aí você lava a mão ou passa o álcool. Se for passar o álcool, pode ser o álcool em gel, pode ser o álcool normal, não tem mais obrigatoriedade de ser o álcool a 70. Também passa, dá uma esfregadinha e passe álcool em superfície. Quem trabalha com superfície, passa álcool em superfície. Lá no consultório, elas riem da minha cara, que sai a paciente, eu passo álcool em tudo, na superfície inteira e pronto. Mas é isso que a gente tem que fazer. Então, distanciamento social tem que ter, não tem que abraçar, não tem que beijar, gente, não tem jeito, infelizmente é assim. Tem que ter, na verdade, essa coisa do cuidado com as mãos, a gente tem muito hábito brasileiro de fazer isso aqui, né? Então, tem que ter esse cuidado e uso máscara. Luva não adianta, por favor. A de pano, alguém perguntou por que é de pano, não. A de pano, ela não tem a proteção do filtro. Então, a de pano, você provavelmente protege as outras pessoas, mas não se protege. Então, por isso que a gente não usa a de pano. Alguém perguntou também ali a segunda dose da Coronavac, se pode ser com menos, acima de 21 dias. Inclusive, saiu um estudo do Butantan que talvez seja uma imunidade melhor, um percentual um pouquinho melhor. Acima de 21 dias já pode fazer a segunda dose da Sinovac, né? Que vocês chamam de Coronavac. Okay. Amanda, agora eu tenho a Camila Guimarães falando. Fala com ela que ela é maravilhosa, é a melhor obstetra do mundo. Vários elogios aqui. Fala com a Amanda que ela é muito boa, maravilhosa. Ai, gente, tá morro de vendo? vergonha. Falem bastante, sabe por quê? Porque pra conhecer essa pessoa, tá aqui na telinha, é difícil. Então, vamos elogiar pra ela voltar, né? Olha aqui, alguém perguntou do trabalho de parto, de máscara. Olha, gente, o certo seria, mas é difícil pra cacete você contrair. Né, muito difícil. Então, assim, nessa hora, eu deixo a paciente dentro do quarto. A gente não anda mais pelo hospital depois de Covid, tá? Então, dentro do quarto, eu deixo ela sem máscara tranquilamente. Olha assim, pedem agora assim, Amanda, live sobre sexualidade, vai, pede. Ô, Thaís, você tá me abusando, tá? Gente, se tivesse live sem eu precisar de aparecer, ia ser muito mais fácil. Vocês não têm noção como eu tô suando a perna, gente. Vocês não têm noção, sua mão, sua perna. Eu bebo água, hoje eu nem trouxe Coca-Cola, porque eu já tinha tomado Coca-Cola. Ó, eu tenho agonia, eu mexo na caneta. Ó. Mas pelo menos meu suporte agora eu ganhei de uma paciente um suporte, entendeu? Tá vendo, tá vendo? Que antes era grampo, mostrei pra Thaís meu suporte que caiu no outro, era um grampo de pregar a roupa, que eu não sabia nem que existia suporte. Muito obrigada, Amanda, sempre Obrigada bom te ter aqui, um carinho enorme. E ó, tá todo mundo amando, pode fazer mais. Gente, obrigada a vocês. Assim, a Thaís me ganhou nessa live porque ela sabe o tanto que a gente está estudando isso. E eu brinco e falo que se eu conseguisse dar um pontinho para ir para o céu com cada WhatsApp que eu respondo de Covid, eu já tinha passado. Mas eu acho que esse é nosso papel, assim, que eu puder ajudar. É uma doença que ela é ingrata, realmente. Ela está mexendo com a gente de todas as formas. E eu acho que o nosso papel como médico, eu brinco e falo que é respira. Não podemos surtar, na verdade. Mais do que isso, a gente tem que sempre transmitir para vocês uma dose de esperança, uma dose de confiança, uma dose de carinho, uma dose de amor. Porque vocês merecem isso. Pode ter certeza. É o momento de vocês e a gente faz o máximo possível para que vocês se sintam seguras e acolhidas. E vai dar tudo certo. Beijo. Acreditem nisso. Um beijo. Já deu. Um beijo Tchau, grande. tchau. Obrigada. Eu que agradeço.